Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Elismara Moreira e esse é um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Eu achei que tava na hora de falar com vocês e abrir um pouco meu coração pra contar um pouco sobre a minha experiência com a depressão e o suicídio. Esse é um assunto ainda um pouco complicado pra mim e ainda que seja difícil, eu acredito que eu devo usar isso para ajudar outras pessoas. Talvez você que esteja me assistindo sofre com a depressão. Todos os dias tem dificuldade em viver e acha que morrer é o melhor remédio ou é a única alternativa. Esse vídeo é pra você. Você conhece alguém que tá passando por um momento difícil, que tá passando pela depressão ou que pensa em desistir, encaminhe esse vídeo pra ela, que eu tenho certeza que de alguma forma ele vai ajudar. Bom, a gente tá no mês do Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização em relação ao suicídio. O Brasil hoje é o 8º país no mundo que as pessoas mais cometem suicídios. A cada 40 segundos alguém se mata no mundo. São mais de 800 mil pessoas por ano, gente, quase 1 milhão de pessoas por ano. Aqui no Brasil a gente tem mais ou menos 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões, 17 milhões de pessoas são diagnosticadas com algum tipo de distúrbio ou transtorno. É quase 10% da população, é muita gente. 90% dos casos de suicídio são por conta de depressão. Hoje, o suicídio mata mais do que a AIDS. Tá na hora da gente prestar atenção nisso. Nos dias de hoje, com tanta informação, ainda tem gente que tem coragem de dizer que depressão é mimimi, que depressão é frescura, que depressão é falta de Deus, é querer chamar atenção. A depressão é uma doença, ela é um distúrbio cerebral, consequência de um desequilíbrio químico no seu cérebro. Em 90% dos casos, os problemas eles vão se agravando se não tiver um tratamento adequado. É muito fácil as pessoas virem na internet e falar assim: nossa, vai ficar bem, vai ficar tudo certo, procura uma igreja. Sendo que as pessoas não passaram por isso. Só entende a depressão quem já passou ou quem foi forte o suficiente para ficar ao lado de alguém que sofre disso. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história. É difícil falar disso ainda. Eu sou diagnosticada com um quadro de depressão crônica. A minha depressão, ela não é uma coisa que hoje me domina, graças a Deus, hoje bem controlada, só que ela tem os seus picos, né? Então é uma coisa que não some completamente, assim, ainda, pelo menos a minha ainda não sumiu completamente. Eu já convivo com isso há mais ou menos uns 16 anos. Quando eu era pequena, meus pais não entendiam muito isso e eles achavam muito que era frescura, né? Como a maioria das pessoas. Eu sofri muito bullying na escola. Eu era criança feia, eu era muito cafona, as pessoas zoavam meu cabelo, o meu nome, e eu fui muito zoada na escola. Então, pra mim, a escola foi uma coisa muito complicada de se passar. O pior era em casa, porque eu sempre tive uma relação muito conturbada com a minha mãe. E antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês de coração, assim, que independente do que eu for dizer aqui, eu peço que vocês não julguem a minha mãe, porque hoje eu entendo ela. Eu fui a primeira filha, ela não sabia bem como me criar. E ela teve uma infância muito difícil, porque essa dor foi minha, esse sofrimento foi meu e eu perdoei. Então, eu estudava muito, porque eu queria ser inteligente. Na minha cabeça, se eu fosse inteligente, as pessoas iam parar de fazer bullying comigo, iam parar de me incomodar na escola, sabe? E eu ia trazer orgulho pra dentro de casa. Então, na minha cabeça, era isso que eu tinha que fazer para as coisas melhorarem. Só que não adiantava muito, porque a minha mãe chegava na escola pra pegar meu boletim e as pessoas falavam: meu Deus, essa menina é muito inteligente, mas ela conversa demais na aula, porque ela aprende rápido e daí ela começa a conversar. Aí, ao invés da minha mãe me parabenizar pelas minhas notas, chegava em casa e ela me batia, porque eu era uma menina que na cabeça dela tava fazendo ela passar vergonha na escola, ou porque eu tava dando problema. E aí sempre era essa comparação entre eu e a minha irmã, que eu tinha que ser como ela. Eu odiava limpar a casa quando eu era pequena, então eu apanhava muito pra limpar a casa. Minha irmã já era muito mais dona de casa, então ela queria que eu fosse esse tipo de criança, mas a minha personalidade é totalmente diferente e ela não conseguia entender isso. Então isso ia me frustrando, começou a me frustrar aí. As coisas só se agravavam
dia após dia. A minha mãe muitas vezes falava assim que eu não ia ser ninguém, porque eu dava muito problema. E as palavras que ela me dizia me magoavam muito. Eu sei que ela falava da boca pra fora, mas doía. Falava muito que eu devia ter nascido morta, que ela devia ter me abortado, que eu devia morrer, que eu devia sumir. E o meu maior problema começou a ser instalado aí, que foi a rejeição. Eu me sentia muito rejeitada pela pessoa que mais eu queria ser amada, sabe? Era muito difícil. E aí eu fui crescendo, os problemas foram piorando, foi se intensificando, até que um dia eu comecei a me cortar. Eu me machucava porque, de alguma forma, eu queria que a dor fosse física, porque a dor aqui dentro era muito pior do que a dor física, mas não passava. Até que chegou uma época que eu lembro que eu não tinha vontade de acordar mais. Era muito difícil passar o dia, levantar uma luta. Quando eu acordava, eu pensava, ai meu Deus, mais um dia. Tinha que passar a luta na escola, chegava em casa, era uma luta em casa, eu apanhava muito. Então, pra mim, viver era um fardo, começou a ser um fardo. Com o tempo, eu comecei a ter pensamentos suicidas. Cada briga que eu tinha na minha casa, eu voltava pro meu quarto e pensava assim, e se eu me matasse hoje? Não ia fazer diferença. Coisas começaram a se tornar, dramáticas demais, né? Quando eu não limpava a louça direito, eu apanhava e eu chorava e eu queria morrer. Porque eu me sentia uma inútil. Porque a minha mãe dizia que eu era inútil. Quando alguém brigava comigo na escola e a professora chamava a minha mãe, eu queria morrer porque eu achava que eu dava problema pra minha família. E aí a minha mãe começou a achar que eu era uma adolescente rebelde. Mas não era uma adolescente rebelde, porque eu queria ser rebelde. Só que doía muito. E quando eu sentia raiva, eu chorava. Tem muita gente que chora quando tem raiva, né? Eu sou uma pessoa que quando tô com raiva, eu choro. Porque eu acho que a raiva é um sentimento tão ruim que ele não cabe dentro de uma pessoa boa. E aí você chora. Tudo começou a ser um motivo pra eu morrer. E aí eu comecei a pensar como eu devia me matar. O medo de não morrer era pior do que o medo de morrer. Olha que louco. Eu tinha vontade de matar, mas eu tinha medo de me jogar na frente de um caminhão e ficar aleijada ao invés de morrer. O medo de ficar viva era muito grande. E chegou o dia que eu perdi o medo. Eu lembro que eu tinha 14 para 15 anos e eu tava na escola e eu matei aula. Tava mal e queria ficar chorando na quadra. E as professoras viram e ligaram pra minha mãe no trabalho dela. E quando ela chegou lá, ela me bateu na frente de todo mundo. Então, na minha cabeça, ali foi a minha morte social. Eu falei, eu nunca mais posso voltar pra essa escola, as pessoas vão me zoar pro resto da vida. Elas já zoam eu, já zoam meu cabelo, já zoam meu nome. E ela foi falando muita coisa pesada pra mim no caminho até em casa. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que ela me largou. Ela falou, quando eu voltar, eu vou te dar uma surra que você nunca vai esquecer, pra você não me fazer mais passar vergonha. Eu lembro que naquele dia eu tomei coragem. Ai, gente, dói, porque eu era só uma criança, sabe? E meus pais voltaram pro trabalho, eu fiquei sozinha em casa. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu peguei todos os remédios que tinha. Eu choro, gente, porque se passaram mais de 12 anos. E dói até hoje, porque eu sinto tudo que eu senti naquele dia. Eu sei que você que tá me assistindo às vezes pensa em suicídio, isso é uma coisa que eu quero te dizer. Não passa. Não passa. Não faça isso, porque daqui uns anos é muito mais difícil se perdoar. Eu não consigo ainda me perdoar pelo que eu fiz. Dói até hoje, é uma coisa que fica com você pra sempre, então presta atenção, pensa muito bem antes de fazer alguma coisa, porque eu já vou falar sobre as consequências com os outros, mas a primeira consequência é com você. Fazem 12 anos e ainda eu consigo sentir o que eu senti naquele dia, na hora que eu comecei a pegar tudo, sabe? E eu abri todos os remédios, eu lembro que eu abri tudo e eu pensava muito antes, porque eu sabia que não ia ter volta. E eu peguei a caixa de remédio que tinha na minha casa, eu abri tudo. Eu lembro que eu abri umas 10 cartelas de remédio diferente e eu tomei todos. E eu não sentia dor, porque não é uma coisa instantânea, sabe? Não é, ai, tomei e morri. Não é assim. Eu liguei pra empresa do meu pai, porque eu queria me despedir dele. E eu lembro que a minha mãe atendeu o telefone. Eles trabalhavam na mesma empresa. E ela falou assim, o que você quer, desgraça? Eu falei, eu não quero falar com você, eu quero falar com meu pai. Aí ela
pegou e falou assim: quando eu chegar em casa você já vai ver como é que você vai falar com seu pai. E aí eu desliguei o telefone e eu falei: eu quero morrer agora. Eu fui, peguei um copo de que boa e eu lembro que eu coloquei, na hora que eu coloquei, pra vocês terem uma ideia, eu nem vomitei aquela que boa. Queimou tudo por dentro. Gente, foi horrível. A dor da morte, porque aquilo pra mim foi a dor da morte. É horrível. Quando eu senti que começou a fazer efeito, eu liguei pro meu pai de novo. E aí a outra moça de lá atendeu. Eu falei: André, deixa eu falar com meu pai. Ela falou: ele não tá aqui. Eu falei: fala pra ele que eu amo ele muito. Eu amo ele muito. Ela falou: Lismara, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Aí ela se ligou que tinha alguma coisa errada. Ela falou: vou ligar pro seu pai. E aí eu falei: não precisa, só fala que eu amo ele demais. E desliguei o telefone. E aí, gente, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu lembro só flashes daí, porque eu desmaiei. Eu acordei com muita dor e desmaiei de novo. Quando eu acordei, o meu pai já tava na minha casa. Eu tava caída no chão. E o meu pai tava me arrastando pra tentar me levar pro carro. Na hora que ele me colocou no carro, eu gritava muito, porque a dor era insuportável. Gente, eu não sei explicar pra vocês. É insuportável. Ele ligou e falou: Vanete, eu tenho que levar a Lismara pro hospital agora, não sei o que, não sei o que. Aí nisso eu acho que eu já desmaiei no carro de novo. Quando a minha mãe entrou no carro, ela olhou pra mim e falou assim: o que essa desgraçada fez? Aí meu pai falou assim: ela tomou um monte de remédio pra se matar, sei lá, tomou uns 10 remédios. Daí ela pegou e falou assim: devia ter tomado 20, porque não sabe nem morrer. Tipo, gente, de verdade, eu tô contando isso pra vocês verem que quando alguém tá no ponto de tentar suicídio, não é do nada. Não é pra chamar atenção, é porque é difícil. Porque é difícil. Mas hoje eu sei que a minha mãe não falou aquilo porque ela queria. Mas isso ficou em mim. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital, eu não conseguia descer no carro, porque eu não conseguia esticar a barriga, sabe? Não conseguia ficar em pé, não conseguia esticar minha perna. E vieram os médicos e tal, eu já fui pra emergência. E aí lá eu não lembro de muita coisa, tá? Porque a dor foi se intensificando demais. Eu desmaiava, voltava, desmaiava, voltava. E quando eles foram fazer a lavagem estomacal, eu lembro que eles colocaram uma sonda no meu nariz que ia até o meu estômago. Só que aquela sonda era maior do que o buraco no meu nariz, então eu não conseguia engolir a sonda, ela não passava por ali. É uma sonda que passa por aqui, pela sua garganta, pelo esôfago, vai lá no estômago. Eu não conseguia engolir a sonda, daí eles foram pro outro lado, meu nariz sangrava muito. Aí eu senti que ia morrer. Na minha cabeça eu pensava assim: meu Deus, agora vai, agora eu vou morrer. Em nenhum momento eu pensava: eu vou me salvar, eu quero me salvar. Eu não queria me salvar. Vocês têm ideia do que é uma pessoa... O corpo humano, ele é projetado pra viver. Se você um dia se jogar num rio e você começar a se afogar, a primeira coisa que o seu corpo vai fazer é tentar voltar, tentar respirar. Então, pra chegar no ponto da pessoa querer se matar e levar isso adiante, ela tem que estar num poço muito profundo. Então, e eu lembro que eu não queria que eles me salvassem. Eu falava: eu não quero viver. E a enfermeira falando pra mim: você precisa engolir a sonda. E eu não queria engolir. Eu lembro que eu demorei muito pra engolir aquela sonda. Chegou uma hora que a dor foi tão intensificada que eu dei uma engolida e desmaiei. Aí eu não lembro como foi o procedimento, porque eu só lembro quando eu voltei pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, a minha tia foi lá, ficou um pouco comigo e tal, mas teve que sair porque tinha os horários pra eu poder ficar ali, né? E aí vem a parte mais forte pra mim. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu conto pra vocês a história dessa tatuagem. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem. O que eu não contei foi a história inteira, que eu contei no meu Instagram. Inclusive, vou deixar aqui o meu Instagram pra vocês me acompanharem lá. Volta e meia eu falo sobre esses assuntos que eu acho importante. Nos meus destaques do Instagram tá o meu testemunho inteiro, que eu vou contar hoje aqui pra vocês. Quando a minha tia saiu do quarto, eu caí em choro, porque eu comecei a pensar que eu era tão inútil que eu não conseguia nem morrer. E naquele momento, entrou o médico na sala, ele olhou pra mim muito calmo, e ele falou assim: por que você fez isso? Você é tão jovem. E aí eu me abri pra ele, eu falei: olha, falar bem a verdade pra você, eu não sei porque eu vim pro mundo, eu não sei porque eu vivo, eu não tenho vontade de viver. Se viver, sofrer, eu não quero viver. E ele falou assim, aí ele pegou e botou a mão assim na máquina de batimentos. Ele falou: você sabe o que é isso aqui? Aí eu falei: sei, são os meus batimentos. Ele falou: não, isso aqui é um resumo da vida. Eu falei: como assim? Aí ele foi com o dedo assim, ó, gente, na máquina. Ele falou assim: na vida, se você não tiver altos e baixos, você morre.
ele falou assim: você não tá sozinho. Um dia você vai entender por que você tá passando por tudo isso. Você só não pode desistir, ele falou. E aí eu senti uma calmaria muito grande e ele saiu do quarto. Eu comecei a chorar muito e uma enfermeira entrou no meu quarto pra fazer o meu curativo. E quando ela entrou, eu lembro que eu falei assim: enfermeira, como é o nome do médico que acabou de sair daqui? Ah, ela falou: que médico? O médico ainda não veio te ver. Eu falei: não, será que não era um enfermeiro então? O rapaz acabou de sair daqui. Ela falou: como que ele era? Aí eu peguei 10 características físicas dele. E daí, gente, eu juro pra vocês, eu lembro como se fosse hoje a cara que ela fez, o jeito que ela falou, eu lembro tudo. E ela olhou pra mim e falou assim: amada, eu tô aqui do lado de fora do seu quarto o tempo todo. Ninguém entrou aqui. Quando ela falou isso, eu me calei, eu não entendi e eu nunca contei isso pra ninguém. Naquele dia eu cheguei na minha casa e os meus pais não falaram do assunto. A única coisa que meu pai falou, ele olhou pra mim e falou: Lismara, quer dizer que você não queria estar aqui com a gente hoje? Eu falei: não. Ele falou: por quê? Você tem tudo. Esse é um grande erro das pessoas achar que só sofre de depressão quem não tem família, quem passou por um luto. Depressão não escolhe ninguém. E nunca mais, gente, até o dia de hoje, nunca mais os meus pais tocaram nesse assunto na minha casa. Eles nunca falaram comigo, porque eu sei que eles talvez não tenham preparo pra isso, mas nunca minha mãe chegou e falou assim: filha, você tá bem? Você quer conversar? Eu encontrava esse apoio nos meus amigos de verdade. Eu sei que hoje você não vê uma saída. Eu sei que hoje você não vê um motivo pra continuar. Eu sei que você hoje acha que a sua dor é tão grande que ninguém vai entender ela ou que você nunca vai conseguir deixar a dor embora. Eu sei que é difícil pra você ouvir isso, mas vai passar. Eu entendo você. Eu passei por isso, eu sinto isso todos os dias. Olhe nos meus olhos agora, entendo o que eu vou te dizer. Você importa, a sua vida importa, você tem valor pra mim, você tem valor pra Deus. Você acha que é mais fácil acabar com a sua vida do que com a sua dor? Eu gostaria que você agora se colocasse no lugar que eu vou te pôr. Imagine que você tentou o suicídio, que deu certo, que você morreu. Você não tá mais aqui. Você acha que as pessoas vão sofrer um pouco, mas depois vai passar, né? Então, eu quero que você agora traga na sua frente a pessoa que você mais ama na sua vida. Seja sua mãe, seja seu pai, um marido, uma esposa, um filho, um irmão ou um melhor amigo. Alguém que você ama muito e que você sabe que te ama também. Colocou essa pessoa na sua frente? Agora imagine que você morreu e olha pra ela. Eu já perdi uma pessoa pro suicídio. E não é você que morre. Não é a sua dor que morre, não é o seu problema que morre. As pessoas ao seu redor morrem também. A vida toda, não é um ano, não é 5 meses, não é, sei lá, 5 anos. A vida toda, essas pessoas vão se culpar, mesmo sabendo que elas não tiveram culpa. As pessoas vão pensar: o que faltou eu fazer? Será que faltou eu prestar atenção no meu filho? Será que faltou eu prestar atenção no meu amigo? Será que ele tava me pedindo ajuda e eu não percebi? Será que eu podia ter evitado? Será que eu podia ter feito alguma coisa? Ele nunca vai te ver com os olhos de um suicida, ele vai continuar te vendo com os olhos de filho. Aquele seu amigo que te perder vai continuar pensando nos momentos bons, das conversas, das risadas. A sua namorada vai lembrar da música de você. O seu marido vai pensar naquele jantar que ele queria ter te levado e não te levou. Tudo isso, gente, mata as pessoas ao seu redor, não mata só você. Não tenha vergonha de dizer que você precisa de ajuda. Você precisa falar com alguém. Não se isole. Não ache que o mundo tá contra você. Procure ajuda. Se você precisar se medicar, se medique. Se você achar que você vai encontrar um caminho em Deus, procure a Deus. Eu encontrei em Jesus. Eu tô usando essa camisa amarela hoje da Jornada Jovem, que foi um movimento que eu comecei a participar, que mudou a minha vida. Eu sei que muita gente me julga pelo meu jeito de falar, por eu ser meio bagaceiro, por às vezes eu falar palavrão, ou por eu postar alguma foto um pouco mais ousada. E as pessoas acham que eu não tenho direito de falar de Deus. Mas eu não tô nem aí. E eu tô aqui pra falar pra você que Deus não desistiu de você, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de mim no momento que eu esqueci dele.
Ele tava comigo, ele cuidou de mim, ele me deu uma segunda chance, até mesmo quando eu não queria mais. E eu duvido que esse Deus que não esqueceu de mim, eu duvido que ele esqueça de você. Como diz a música, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior, ele sabe da tua dor, fala com ele. Você acha que Deus não te escuta? Porque as coisas estão difíceis? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. É justamente pelo buraco da ferida que a luz entra em você. Eu precisei passar por tudo isso na minha vida pra hoje entender, perdoar a minha mãe, porque eu entendi que ela também estava ferida e que ela não conseguia ver a minha. Mas Deus viu e Ele colocou pessoas na minha vida que viam também. E eu tenho certeza que você tem aí um amigo, alguém que você pode contar, alguém que você pode conversar e confiar. Isso é Deus através dele. Eu acredito muito que Deus usa as pessoas pra chegar na gente. E se você for ateu, tudo bem também. Você só não pode perder a fé e a esperança. Se você não tem fé, não perca a esperança na ciência, porque ela tá aí pra ajudar. Se você precisar ser medicado, se medique. Se você precisar de terapia, vai. Isso não é pra gente louca. A terapia te ajuda a lidar com pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem. Eu vou deixar na descrição sites de ajuda pra você. Esse aqui é um número que você tem que ligar quando você estiver sentindo que você quer desistir. Abre seu coração, porque eles vão estar lá pra te ouvir. Eles vão estar lá pra te ajudar. E se você não tem depressão, se você nunca pensou em se matar, a única coisa que eu quero pedir pra você é: dê o seu ouvido pra alguém. Aquela pessoa que você não conversa há muito tempo, liga pra ela tá precisando de você. Aquele seu amigo que se isolou de todo mundo, chama ele pra sair, chama ele pra dar uma volta, não desiste dele. Você pode ser canal de bênção na vida de outra pessoa. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos